Já faz um tempinho que eu fiz um vídeo mostrando alguns dos personagens mais gigantescos dos animes aqui no canal, mas hoje eu trago uma versão atualizada desse tema, onde você vai conhecer os verdadeiros maiores personagens que já apareceram nos animes. Você vai ver um dragão tão gigantesco que consegue carregar civilizações inteiras em cima do seu corpo. Mas isso ainda é pouco, comparado a uma cobra com um tamanho tão absurdo que ela poderia facilmente se enrolar em volta de um planeta, como se fosse uma versão viva dos Anéis de Saturno. E sem falar numa entidade tão ridiculamente colossal que seu tamanho simplesmente ultrapassa a compreensão humana. Estamos falando de um ser que não é apenas maior que galáxias, mas que tem o mesmo tamanho do universo observável. Então se prepara para se sentir pequeno com os monstros colossais que eu separei nessa lista. E já vamos começar grande, com um dos personagens mais gigantescos do anime de Naruto, o Jubi, o 10 Caudas. Esse ser é considerado o progenitor de todo o chakra em Naruto e nasceu da fusão da Kaguya Otsutsuki com a Árvore Divina. Após despertar de um sono milenar graças aos esforços de Madara e Obito durante a Quarta Guerra Ninja, Jubi tinha como único propósito causar destruição e recuperar o que era seu por direito, o chakra de todos os shinobis do mundo. Só o corpo desse monstrengo já ocupava todo o campo de batalha, e somente seus rugidos já podiam causar um montão de desastres naturais massivos por todo o continente. Agora, se o Jubi decidisse usar o seu ataque mais poderoso, a Bijudama, cidades inteiras poderiam ser destruídas em questão de segundos, visto que esse ataque é equivalente ou até superior a uma bomba atômica. Só seu poder destrutivo e sua cara feia já são motivos mais que suficientes para botar medo em qualquer um. Mas assim que você vê a altura dele, já pode adicionar um terceiro motivo à lista. Infelizmente, não existe uma fonte 100% precisa que mostre o real tamanho da criatura, mas é estimado que a altura oficial do Jubi seja por volta de 1 km, fazendo até mesmo a Kurama parecer um bichinho de estimação perto dele. Pra você ter uma noção, o Jubi é tão grande que ele ultrapassa a altura do Burj Khalifa, o maior prédio do nosso mundo, que tem 828 metros. Sim, nós já começamos esse vídeo falando de quilômetros ao invés de metros, então já imagina as aberrações gigantescas que ainda estão por vir. Dentre tantos anjos bizarros que já apareceram em Evangelion, tem um em especial que se destaca principalmente pelo seu tamanho absurdo, o Sahakiel. Pra falar a verdade, Evangelion tem vários outros anjos gigantescos, mas eu decidi escolher o Sahakiel por ser mais fácil de mencionar o verdadeiro tamanho dele. Mas fica aqui a minha menção honrosa ao anjo Arael, que muitos fãs estimam que ele tenha por volta dos 16 km. Quanto ao Sahakiel, ele foi o 10º anjo a invadir a Terra, e diferente dos outros que vieram antes dele, ele foi o primeiro a vir do espaço. O curioso sobre essa criatura é que ela não tinha habilidades notáveis de ataque à distância como seus antecessores, mas ela podia soltar pequenos pedaços de si mesmo para que caíssem como pequenos meteoros em direção à Terra, cada um ainda protegido por um poderoso campo AT, dificultando ainda mais o trabalho dos Evas de derrotar esse monstro. Sahakiel também foi o primeiro anjo que era tão ridiculamente grande que exigiu uma ação conjunta dos 3 Evas principais para impedir que o anjo colidisse com a superfície da Terra, e eles só conseguiram esse feito bem no último minuto. Agora, qual seria o tamanho desse anjo colossal que desceu do espaço e planejava atingir o planeta como se fosse um asteroide? Também nunca foi divulgado o tamanho oficial do Sahakiel, mas é possível ter uma noção ao comparar o seu corpo com a extensão da cidade Tóquio 3 em que ele se aproximava. Então, muitos fãs estipularam que seu comprimento total seja algo por volta dos 2 km de extensão. A altura dos Evas costuma atingir no máximo os 80 metros. Então, se a gente fosse criar uma comparação, é como se 3 insetos tentassem conter a queda de um animal como um gato doméstico. E podemos ver uma versão ainda mais assustadora do Sahakiel durante a série de filmes Rebuild of Evangelion, onde o anjo não só tem um design bem mais elaborado e complexo, como também é muito maior que a versão original. Pois é, nunca pensei que eu fosse sentir medo de um anjo. Em One Punch Man tem monstros gigantescos de todo tipo, mas poucos causam tanto pavor e desconforto quanto uma centopeia do tamanho de uma cidade inteira. A centopeia anciã foi um dos vários executivos da Associação de Monstros, classificada como nível de ameaça dragão, o que significa que ela pode facilmente devastar múltiplas cidades ao redor do mundo. Seu corpo de centopeia era protegido por uma carapaça ultra resistente, que a permitia se mover pelo subterrâneo do planeta com muita facilidade, gerando terremotos e principalmente ataques surpresas vindo debaixo do chão. Imagina só você sentir o chão tremendo e descobrir que não é um simples terremoto, mas uma centopeia gigante por baixo da sua cidade. Mas se isso ainda não é o suficiente para te assustar, só para você ter uma noção, assim que a centopeia anciã surgiu lá na cidade Z,
ela se mostrou tão absurdamente grande que enquanto a sua cabeça estava de um lado da cidade, a parte de trás do seu corpo estava simultaneamente lá na outra extremidade da cidade. A extensão total do comprimento da centopeia nunca foi revelada oficialmente, mas analisando essas cenas em que ela aparece e comparando seu corpo com o cenário da cidade, dá pra dizer que ela tem fácil quilômetros de comprimento. E de acordo com alguns cálculos feitos por fãs, o tamanho mais aceito quanto à extensão dessa centopeia monstruosa é de aproximadamente 5 quilômetros, que é um tamanho que já humilha outros monstros considerados colossais em One Punch Man, como o Marugori, por exemplo. Mas é melhor a centopeia anciã aproveitar o seu posto de maior monstro enquanto pode, porque assim que a centopeia eremita finalmente aparecer no anime, teremos um monstro titânico, que consegue sair até da estratosfera da Terra quando estica todo o seu corpo, atingindo um tamanho de mais de 50 quilômetros de comprimento. Mas enquanto a eremita não dá as caras, é a anciã quem reina nas profundezas do subsolo, com seu corpo quilométrico e presença esmagadora. Depois de falar de, possivelmente, o maior artrópode dos animes, vamos agora para o maior mamífero dos animes, o elefante Zunisha. Ele é um elefante colossal com pernas tão desproporcionalmente longas que ele consegue tocar no fundo do oceano, mesmo em mar aberto, e caminhar tranquilamente sem molhar a parte de cima do seu corpo. Zunisha possui uma das origens mais misteriosas em One Piece. Tudo o que sabemos sobre esse elefantão é que ele já foi o companheiro do lendário Joy Boy 800 anos atrás, e o animal percorre o oceano aparentemente sem rumo desde então, como punição por algum crime desconhecido que ele cometeu. Mas não é como se o Zunisha estivesse sozinho, pois ele é tão grande que simplesmente carrega toda a ilha de Zou em suas costas, uma cidade inteira onde habita a tribo dos Minks. Só essa ilha já tem um tamanho semelhante ao da ilha de Hachinoso, a mesma que Ávalo Pizarro se fundiu com sua Shima Shima no Mi e se tornou um homem-ilha gigante e que até poderia ter entrado na nossa lista. Por viverem nas costas de um elefante dessas proporções, é extremamente comum para os Minks sofrerem com fortes enchentes, pelo menos 2 vezes por dia, pois o Zunisha costuma lavar suas costas ao jorrar uma enorme quantidade de água com sua tromba, que até leva embora aqueles que não se abrigam a tempo. E embora a gente também não tenha um tamanho oficial sobre o elefantão, é estimado que ele tenha por volta dos seus 35 quilômetros de altura, superando com folga até mesmo a extensão dos Reis dos Mares, monstros marinhos que podem ser tão grandes quanto a centopeia anciã. Com esse tamanho absurdo, Zunisha mostrou que pode obliterar navios colossais, como o do Jack da Seca, como se fossem barquinhos de brinquedo. E se você ainda não conseguiu entender o quão grande é esse elefante, sabe a Fossa das Marianas, o ponto mais fundo do oceano? Então, ela tem por volta dos 11 quilômetros de profundidade. Isso significa que o Zunisha poderia ficar de pé nesse ponto, e seu corpo do lado de fora ainda seria mais alto que o próprio Monte Everest. E mesmo com esse tamanho todo, Zunisha segue a sua jornada solitária, como um fantasma gigante carregando séculos de arrependimento nas costas. Diretamente de Fullmetal Alchemist Brotherhood, temos o homúnculo original, mais conhecido como Pai. Uma criatura que passou por várias formas bizarras ao longo da história. Em sua forma inicial, ele era uma espécie de gás negro com uma boca cheia de dentes e um único olho, que vivia dentro de um frasco. Mas é lá na frente da história, quando seu plano do Círculo de Transmutação Nacional finalmente dá certo, que o Pai assume uma forma digna de entrar nesse vídeo. Depois de liberar sua verdadeira forma do corpo humano, que possuía e absorver cerca de 50 milhões de almas, Pai assume uma forma colossal, que era tão absurdamente grande que podia cobrir vários quilômetros do país da Mestres. Seu novo corpo saiu de um portão igualmente colossal, e sua altura permitia que ele conseguisse ultrapassar a estratosfera da Terra. E olha que boa parte do corpo dele ainda estava submersa por esse portal. Então ele ficou muito maior do que parece ser. Infelizmente, não temos nem mesmo um tamanho oficial do país de Amestres para fazer uma estimativa precisa do seu tamanho, mas ao ver essa cena, onde o pai tenta estender a sua mão até Deus, e essa cena onde vemos toda a ação ocorrendo de longe, já podemos chegar em um número aproximado. Segundo alguns cálculos feitos pela comunidade, é possível que o pai tenha atingido 100 quilômetros de altura, contando com a parte do seu corpo que ainda está submersa no portal. Vale notar que os tentáculos que saíam do seu portal conseguiam ser ainda maiores que seu próprio corpo, podendo chegar à altura de onde o portal de Deus se abriu após se revelar ao homúnculo. Porém, essa forma titânica só apareceu em poucos minutos do anime, com o único propósito do pai alcançar Deus e se fundir com ele. Depois que isso aconteceu, o pai assumiu uma forma humanoide mais jovem, e nunca mais vimos sua forma colossal novamente. Mas é incrível como ele conseguiu ir de uma criaturinha presa num frasco
frasco para um monstro desse tamanho, né? Mas o próximo personagem da lista foi além e tinha até uma civilização inteira vivendo em uma parte do corpo dele. Mas antes de revelar qual é esse personagem, vamos falar sobre aquele que pode até não ser o maior em tamanho, mas com certeza é em valorização, o Bitcoin. Atualmente, o Bitcoin pode até estar em um período de baixa, mas é justamente por isso que agora é o momento certo para você começar a investir. Enquanto o real perdeu 50% do seu valor nos últimos anos, o Bitcoin valorizou mais de 4.000%. É uma comparação até desleal, não acha? Então, se você quer estabelecer metas para o seu futuro e aproveitar esse momento de virada, essa é a hora certa. Até porque outubro é um mês em que o Bitcoin costuma se valorizar. Não é à toa que ele é chamado de Uptober. E se você não faz ideia de como começar, sem problemas, leva menos do que 5 minutos. Através do MB, o mercado Bitcoin, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, você cria sua conta rapidinho. E o melhor, no seu primeiro investimento de R$50, você ainda ganha R$25 de crédito para usar como quiser. Mas atenção, essa promoção é exclusiva para novos clientes e por tempo limitado. Então já corre o quanto antes no QR Code que está aparecendo aqui na tela ou no link da descrição desse vídeo e comece agora mesmo a pensar no seu eu do futuro. Porque no fim das contas, você precisa de liberdade, você precisa de metas, você precisa de Bitcoin. Agora é a vez daquele que é considerado o maior dos deuses dragões em Fairy Tail, o colossal dragão de madeira, Aldoron. Se você acha que o Zunichi é insano por carregar uma ilha inteira nas costas, saiba que esse dragãozão aqui é tão ridiculamente grande que ele carrega não uma, mas 5 mega cidades em seu corpo, localizadas em cima das suas mãos, ombros e costas. O Aldoron é tão imenso que o corpo dele se estende por uma vasta área de guilhotina, sendo uma parte integrante da paisagem do continente, como se fosse uma cadeia de montanhas e florestas. E diferente do Zunichi, que vive em paz com os habitantes de Zou, o Aldoron só deixou a humanidade construir uma civilização em cima do seu corpo porque ele pretendia usar a energia vital dos humanos para se fortalecer. E se você tá achando que ele é só gigantesco, lembre-se que estamos falando de um dragão. Então é claro que ele tem vários poderes, todos de alguma forma ligados à madeira. O mais roubado de todos é uma estaca de centenas de metros que pode ser disparada do seu peito. E mesmo que seja algo feito de madeira, a gente tá falando de um deus dragão, né? Por isso, o impacto dessa estaca é tão absurdo que pode gerar uma onda de destruição comparável a uma bomba atômica. Mas e quanto ao tamanho dele? Infelizmente, esse é outro caso onde não existe uma altura e comprimento oficiais sobre o personagem, mas ao menos temos algumas estimativas do tamanho dessa monstruosidade. Comparando o Aldoron com a extensão das cidades que aparecem perto dele e com outros elementos da paisagem, é estimado que ele tenha por volta dos 70 km de altura e 180 km de comprimento. Para você ter uma ideia dessa escala, esse dragão é tão gigantesco que seu comprimento total é comparável ao diâmetro da cratera de Chicxulub, o lugar onde caiu o asteroide que acabou com os dinossauros. Mas uma craterinha dessas não é nada comparado ao nosso próximo personagem. Ele tem tamanho planetário, energia para destruir sistemas solares inteiros e asas que se estendem por centenas de milhares de quilômetros. Esse é o Z-Master. Mas não dá para falar sobre ele sem antes entender o que são os 31 Primevals. No anime Gao Gaigar, esses eram humanos que se fundiram com um cristal chamado Zonder, deixando de ser criaturas orgânicas para se tornarem seres mecânicos, com poderes que vão desde criar ilusões até controlar o tempo. O objetivo dos Primevals era transformar toda a vida orgânica do universo em mecânica, e todos eles eram comandados por um programa mestre chamado Z-Master, que controlava essas criaturas à distância em escala universal. Quando os 31 Primevals se fundiram, eles deram forma física a esse programa, que passou a existir como um monstro ciclópico, magrelo, com asas astronomicamente gigantescas nas costas. E só a energia que esse monstro carregava em seu corpo já era maior do que a de todo o sistema solar, e ainda podia ficar mais forte ao absorver a energia de planetas massivos como Júpiter. Ele tinha o poder de todos os Primevals ao seu dispor, mas mesmo assim, os únicos ataques que vimos o Z-Master usar foram bombardeios de laser diretos das mãos. Mas vale lembrar que estamos falando de um monstro de tamanho planetário. Por isso, caso esses lasers atingissem a superfície de um planeta, pode ter certeza que toda a geografia do globo seria permanentemente alterada em questão de segundos. Quanto ao tamanho do Z-Master, eu decidi focar só na altura para justificar a posição dele no ranking,
Mas se a gente fosse contar a envergadura de suas asas, ele colocaria ainda mais inveja nos personagens que vieram antes dele na lista. Comparando esse monstrengo com o tamanho de Júpiter, nessa cena aqui em que ele aparece ao lado do planeta, é estimado que ele tem em torno dos 40 mil quilômetros de altura, o que é o mesmo tamanho de toda a circunferência do planeta Terra. Já suas asas têm quase o mesmo tamanho do diâmetro de Júpiter, que tem cerca de 140 mil quilômetros. Então, dá pra dizer que a envergadura desse bicho atinge por volta dos 100 mil quilômetros. No fim das contas, o Zemaster é o que acontece quando uma inteligência artificial ganha poder demais. E se isso soa meio familiar pra você, talvez seja porque a ficção não tá tão distante assim da nossa realidade. Diferente de vários personagens da lista, o Snake King lá de Toriko tem algo que os outros não têm, que é um tamanho exato, já que esse anime faz questão de sempre dizer precisamente qual é o tamanho dos seus animais colossais. Todos esses bichos são tão absurdamente grandes que fariam os titãs de Attack on Titan parecerem formiguinhas em comparação. Mas mesmo assim, toda a história de Toriko gira em torno de caçar essas criaturas para usá-las como ingredientes em refeições exóticas. E entre todos esses animais ridiculamente gigantes, existe uma raça de cobras que extrapola todos os limites do que pode ser considerado grande, e essa raça é a cobra-mãe. Só um simples filhote dessa espécie já consegue chegar a uns 25 km de comprimento. E se ele resolver levantar a cabeça com alguém lá em cima, a sensação é de estar no topo de uma montanha gigantesca. Já na fase adulta, essas cobras podem atingir facilmente um tamanho de milhares de quilômetros de extensão. Se uma cobra pequenininha já dá medo, imagina uma cobrona dessas, hein? Lá ele 1000 vezes! No entanto, existe uma cobra-mãe em específico que cresceu até demais, a Snake King. Essa cobra cresceu tanto que extrapolou todos os limites conhecidos sobre as cobras-mãe, chegando ao ponto do seu corpo possuir o tamanho da circunferência do planeta. Com isso, é como se ela fosse uma versão viva dos Anéis de Saturno. Já imaginou isso? E vale destacar que o planeta de Toriko é muito maior do que o planeta Terra. Então não, a Snake King não possui míseros 40 mil quilômetros de extensão. Ela vai muito mais além. Esse réptil monstruoso consegue atingir impressionantes 220 mil quilômetros de comprimento. E mesmo com esse tamanho astronômico, quase impossível de imaginar, a Snake King ainda consegue enrolar todo o seu corpo para sufocar suas presas durante o bote. E sem exagero nenhum, quando ela se enrola toda assim, dá até pra dizer que ela fica do tamanho de um planeta anão, você não acha? Saímos da escala planetária e entramos agora nas dimensões galácticas, com um dragão mais poderoso de Dragon Ball, o Super Shenlong. Em questão de poder, o único que talvez esteja acima dele é o Sr. Zeno, porque de resto, esse dragão possui praticamente uma onipotência para conceder qualquer desejo ao seu invocador, sem se preocupar com qualquer tipo de restrição. Esses desejos podem incluir coisas banais, como trocar de corpo com alguém, ou até trazer de volta universos inteiros que foram apagados da existência. Pois é, a imaginação é o limite para o que o Super Shenlong é capaz de conceder. Só para você ter uma ideia, as esferas do dragão que invocam esse titã já são do mesmo tamanho de planetas e estão espalhadas por diferentes cantos do universo. Os outros dragões que a gente conhece, como o Shenlong com seus 1000 metros e o Porunga com seus 6 km de comprimento, apenas sonham em atingir 1% do tamanho desse monstro universal. Quando é invocado, o Super Shenlong começa tão grande quanto um planeta, mas em questão de segundos, o dragão cresce tanto, mas tanto, que só o olho dele já consegue ser muito maior do que uma galáxia inteirinha. Já é difícil medir com precisão o tamanho de uma galáxia, que é uma das maiores estruturas do universo. Agora imagina medir o tamanho de uma criatura, onde só o seu olho já é muito maior do que isso. Infelizmente, o Sr. Zeno nunca fez a boa de dizer qual o verdadeiro tamanho do Super Shenlong, e como ele já ultrapassa os anos-luz de comprimento, medir esse bicho é quase impossível. Mas nada é impossível para a comunidade de fãs de Dragon Ball. Depois de alguns cálculos mirabolantes e comparando o tamanho do dragão com as galáxias que apareciam orbitando o corpo dele, os fãs chegaram à estimativa de que o Super Shenlong deva ser um pouco maior que metade do universo observável. Sendo mais específico, o tamanho total que deram para ele é de aproximadamente 57 bilhões de anos-luz. E sabe o que é mais assustador? Ainda nem chegamos no top 1. Já consegue imaginar a monstruosidade que tá no topo dessa lista?
E bom, como eu foquei apenas em um personagem para cada anime para deixar a lista mais diversificada, vou deixar aqui algumas menções honrosas para vocês. Ikusa Tsunagi, um dos deuses de batalha mais poderosos e colossais de Fairy Tail, que foi invocado por meio do sacrifício de inúmeras pessoas durante um ritual sombrio. Essa entidade gigantesca tem cerca de 1000 metros de altura e carrega uma espada tão enorme quanto o próprio corpo. Genbu, a ilha onde Naruto e Killer Bee treinaram durante os eventos da Quarta Guerra Ninja, mas que era, na verdade, as costas de uma enorme tartaruga conhecida como Ilha Tartaruga, que tinha uns 5 km de extensão. Island Horse, mais uma das criaturas colossais de Toriko, que assim como a Genbu, carrega uma ilha inteira em suas costas, mas é estimado que ela tenha seus incríveis 35 km de extensão. Monstros do Triângulo Floriano em One Piece, que são criaturas gigantescas e misteriosas, provavelmente os responsáveis pelos famosos desaparecimentos de navios nessa região. É estimado que elas sejam maiores até que o próprio Zunisha, tendo por volta dos 54 km de altura. God, a entidade mais poderosa de One Punch Man, tirando o carequinha, é claro. Em uma das visões do Imperador Mendigo, esse ser assumiu uma forma tão grande quanto a própria Lua. Por isso é estimado que sua altura nessa ocasião tenha sido por volta dos 3.000 quilômetros. Enfim, chegamos ao maior personagem de todos os animes. Realmente, não tem como não. Quando o assunto é tamanho imensurável nos animes, o Anti-Espiral segue imbatível até hoje. Esse ser humanoide envolto em escuridão que você vê aqui é, na verdade, uma fusão de todos os seres de uma raça altamente evoluída chamada Raça Espiral. Esses seres evoluíram tanto que se tornaram capazes de prever o futuro, e foi aí que eles perceberam que se continuassem nesse caminho, poderiam acabar destruindo o universo inteiro. Assim, eles decidiram se fundir e deram vida a uma consciência coletiva chamada Anti-Espiral, que vaga pelo universo, evitando que outras civilizações evoluam ao mesmo ponto que os espirais atingiram. Ou seja, o Anti-Espiral virou uma espécie de filtro evolutivo no universo de Tengen Toppa Gurren Lagann, e isso foi possível graças aos seus poderes praticamente ilimitados. Como esse ser é capaz de tudo, ele se tornou praticamente um deus e podia assumir o tamanho que quisesse. Então, estipular um tamanho oficial para o Anti-Espiral é uma tarefa praticamente impossível. Mas diferente de outros personagens que também mudam de tamanho nos animes, o Anti-Espiral não só atinge escalas cósmicas absurdas, como realmente entra em combate com elas. Por isso, ele merece um grande destaque aqui. Então, vamos analisar o tamanho máximo que essa entidade possivelmente já atingiu. Só o Super Tengen Toppa Gurren Lagann conseguiu alcançar exatos 52,8 bilhões de anos-luz de altura, segundo o guia oficial do estúdio responsável por esse anime. E no caso do Anti-Espiral, ele criou seu próprio mecha para bater de frente com o robozão, e ficou do mesmo tamanho que ele. Porém, muitos fãs estipulam que o vilão tenha ido além e atingido nada menos que o tamanho do universo observável, que é em torno dos 93 bilhões de anos-luz. Mas claro, ele pode ficar maior do que isso também. E nem vou levar em conta o tamanho dos ataques Giga Drill dos dois mechas, já que esse ataque cria uma broca que é várias vezes maior do que alguns universos observáveis. Quando o assunto é escala de tamanho, não tem discussão. O Anti-Espiral é sem dúvida o maior personagem de todos os animes. Com novas temporadas de animes chegando todo ano, pode apostar que ainda vamos ver muitos personagens gigantescos surgindo por aí. Então não duvida não, essa lista pode ficar desatualizada mais rápido do que parece. Se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar de conhecer os maiores personagens desses vídeos que estão aparecendo aí na tela. Clique em um deles e dá uma conferida lá, que você vai se surpreender com os gigantes que te esperam. Mas eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!